que alguém, quando te pede alguma coisa, algum favor, você trava? Você tem vontade de dizer não, mas acaba dizendo sim. Quantas vezes isso aconteceu na tua vida? Você sabe explicar o porquê? Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar aquele like e deixar teu comentário. Basicamente, o dizer não está implícito. Possibilidade de não ser gostado, rejeitado, de não ser valorizado, a possibilidade de entrar em conflito, em discussão, de não ser considerado uma pessoa boa, considerado egoísta. Mas aí está um raciocínio que poucas pessoas falam sobre isso, ou talvez percebam casos, muitas vezes, seja ao dizer não, ao dizer sim, a gente acaba fazendo por nós mesmos. Pense quantas vezes você disse sim, queria dizer não, mas talvez medo de não ser gostado, medo de machucar o outro, de entrar em conflito, falou mais alto. Ou seja, não é tão verdade que a gente acabou fazendo por outro, mas sim para evitar uma dor nossa, uma possibilidade de dor nossa no futuro. E se a gente falar não, estaremos fazendo algo por nós. Porque eu não estou com vontade de fazer tal coisa, não estou disposto, não tenho condições. A pergunta basicamente é o quanto que é razoável a gente colocar muitas vezes o bem-estar do outro em primeiro lugar, ou em outros momentos o quanto que é razoável nós colocarmos o nosso bem-estar acima do outro. Digamos que a tua mulher precise ir num jantar a trabalho. Isso vai ser muito importante para ela, para o network dela, para a possibilidade de ela crescer na empresa. Você está cansado, tua bateria social não está dos melhores dias. Mas você pensa, não é algo que acontece recorrente, não é algo que tem toda semana. Então vale o esforço, vale eu fazer isso, porque eu sei que isso vai ser importante para ela, para o crescimento profissional dela, para o futuro dela. É diferente de fazer algo de maneira recorrente para agradar o outro, mas não é pelo outro em si, é porque na realidade somos governados, somos reféns de medos. Para evitar o contato com essa dor, a dor da rejeição, a dor de entrar em conflito, a dor da possibilidade de acabar um relacionamento, a gente acaba fazendo sempre com o outro, porque não é comum as pessoas muitas vezes se sentirem mal por estarem machucando o outro. E sim, ao dizer não, vamos estar chateando, magoando em algum nível o outro. A pergunta é se aquela dor, ela acaba sendo justa naquele momento. Uma mãe que fala não pro filho, que diz não para um sorvete agora, diz não para uma festa, diz não para uma saída com os amigos, diz não para o celular ou assistir a um desenho, um filme, seja lá o que for, ela vai estar machucando ele num primeiro momento. E sim, ela pode não ser gostada por ele por aquele momento ou por alguns momentos, por alguns minutos. Mas se ela não fizer isso, ela pode causar uma dor muito maior nele em longo prazo. Isso faz parte do processo de educar. Agora, nem sempre vai machucar o outro porque estamos pensando no bem-estar dele em médio e longo prazo. Mas porque se eu não machucá-lo nesse nível, nesse momento, eu vou estar me machucando, eu estarei me violentando, eu mesmo vou estar me agredindo. Quanto que é razoável, às vezes a gente se sacrificar, às vezes a gente se violentar em prol do outro. Às vezes vai ser necessário, mas como eu disse, vai ser algo pontual, ser algo importante naquele momento, mas se torna algo recorrente ou uma rotina, porque geralmente é mais por uma dificuldade nossa de colocar limite, de se impor, o quanto que é justo a gente nos desagradar para não desagradar o outro. Isso seja no âmbito profissional, no âmbito relacionamento, familiar, social. É uma das grandes questões, a dificuldade que a gente tem de muitas vezes a gente saber que sim, a gente vai machucar o outro em algum momento. Mas é dever, é responsabilidade de cada indivíduo ser responsável pela própria vida. Não é que a gente não possa pedir ajuda às vezes, não é que a gente seremos 100% independentes e autônomos, mas ficar refém ou dependente de ajuda, de favores o tempo inteiro, colocando o outro como responsabilidade para o nosso bem-estar,
Aí a gente tá falando de um outro relacionamento bastante complicado. E quando a gente fala sobre dever, eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, é minha obrigação, a gente não faz, geralmente vem a culpa. Quando a gente fala de culpa, a gente fala de moral. O que é moral? Moral é um sistema de regras de como viver. E basicamente isso está atrelado à educação. Eu já disse inúmeras vezes em outros vídeos, a gente aprende sem perceber na maioria das vezes. E não é incomum pessoas terem recebido, sem ter de fato uma lucidez naquela aprendizagem, uma moral sobre é bem visto talvez eu me ferrar pelo outro, eu brigar pelo outro, eu me sacrificar pelo outro, mas é meio que mal visto fazer isso comigo. Gosto de uma frase, agora peço desculpas, não vou lembrar exatamente quem que falou, mas que diz mais ou menos que egoísta é quem não pensa em mim primeiro. A realidade é que todos nós somos egoístas em algum nível. Muitas vezes até quando a gente vai falar sim para alguém, a gente está colocando seja o nosso bem-estar, seja o nosso medo, seja a nossa moral como um dever, não necessariamente porque nós gostaríamos de fazer, mas porque seria o certo a fazer. Então, para eu não receber algum tipo de punição, ou para eu não receber uma rejeição, ou para eu não deixar de ser gostado. Qual que é a medida, quanto que é razoável colocar o bem-estar de determinada pessoa, seja ela qual for, acima do meu bem-estar? E aí entra um conceito da filosofia que eu gosto muito, que é o Sofrosine, que é a boa medida e a temperança. Claro que os extremos são complicados. Se eu apenas colocar o meu bem-estar acima de todo mundo, o viver vai ser dificílimo. Da mesma maneira que se eu colocar sempre o bem-estar da outra pessoa acima do meu, idem. E muitas vezes as pessoas que têm dificuldade de falar não são pessoas governadas por medos. Culpa, medo, eu posso estar fazendo a coisa errada, talvez eu receba uma punição, eu vou estar machucando o outro. Claro que a ideia de estar machucando alguém nunca soa legal. Completamente normal, compreensível isso. Às vezes a pessoa busca ser tão justo com o outro, ou agradar tanto o outro, que ela acaba sendo injusta consigo e desagradando a si mesma. Uma grande aprendizagem na vida é a gente aceitar. Às vezes vamos ter que tomar decisões, vamos ter que ter atitudes que o outro não vai gostar, que eu sei que eu estarei machucando em algum nível o outro, mas que é justo. E não são questionamentos nada simples, é difícil termos a medida exata ou justa dessas questões, mas vale o exercício e reflexão. Um viver mais saudável, digamos assim. Espero que tenha sido útil, não se esqueça de se inscrever, dar o teu like, ativar o sininho e até uma próxima.